Oi, gente, boa tarde, 2 de fevereiro e o tempo tá passando rápido demais, né? Pois bem, eu queria meditar com vocês um pensamento que tem me feito refletir muito no nosso posicionamento, principalmente enquanto mulheres. E vocês não ficam bravas comigo não, tá? Vocês já vão se ponderando aí que precisa pensar lá no profundo do que a gente faz. E você sabe o que é? Falar demais. Nós mulheres falamos muito, na hora que não deve, nos momentos que nós deveríamos calar, a gente está falando. Sabe tudo isso para quê? Para sustentar a nossa razão, para dizer, eu não disse? A gente tem isso mesmo. E quantas são as contendas que a gente levanta dentro da nossa casa, com o marido, com os filhos, até mesmo nas outras esferas de relacionamentos, quer ali no nosso profissional, quer com amigos, enfim, a gente faz isso o tempo todo, né? Nós temos muita dificuldade de se colocar no lugar do outro, de entender o porquê aquela pessoa está falando aquilo antes de nós argumentarmos de forma contrária. A gente quer ter razão e isso é muito nocivo para nós. O controle das coisas, ser dona da verdade é muito ruim, porque isso acaba levantando em nós mulheres um muro de proteção desnecessário. Mas eu sei que também isso acontece porque talvez nós tenhamos tido no passado um pai que era muito rigoroso e que não nos ouvia, que não se importava com a nossa opinião, ou até mesmo relacionamentos em todos os tipos, tá? Amizade, relacionamento amoroso, onde pessoas não davam o devido valor nas nossas opiniões. E isso cá pra nós, né? Quando a gente não é ouvida, meu Deus, segura e sai de baixo, né? Mas quando Deus nos fez como mulheres ajudadoras, idôneas, Ele nos deu um lugar de sabedoria. Só que deu ao homem também, e eu estou falando agora no âmbito de casamento, de relacionamentos, deu ao homem uma responsabilidade muito grande, enquanto provedor, enquanto é aquele que é o cabeça, e muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Por quê? Porque hoje nós temos uma sociedade que impõe a liberdade, aliás, a libertinagem em vez da liberdade. E essa libertinagem mais nos expõe do que protege. Eu tive muitas ações na minha vida muito prejudiciais para mim mesmo, onde os meus achismos, o meu controle falava mais alto, a minha impetuosidade desnecessária fazia com que eu falava mais alto com as pessoas. Dentro de relacionamento, a minha palavra era a última. Eu tinha o dom de destruir a pessoa com meia dúzia de palavras. E quando eu parei para analisar isso, eu olhei para o meu passado, eu vi o quanto eu prejudiquei pessoas que estavam próximas e que precisavam ser protegidas por mim. Mas não, eu queria bater no peito e falar, eu tenho razão, eu sou a dona da verdade. E isso é uma grande besteira. O mais interessante de tudo isso é que eu tive que aprender a duras penas. Eu tenho um novo relacionamento hoje de 3 anos e eu tenho aprendido muito com o meu marido. Ele é uma pessoa muito ponderada, que pensa 1000 vezes antes de falar. Se ele não tem nada de bom para falar, ele fica quieto. E quando nós temos alguma situação, um excesso de comunhão ou uma discussão muito besta, que muitas vezes sou eu que causo ela, né? Na verdade. Ele ficava quieto. E muitas vezes eu achava que ele estava desdenhando de mim. Não, o silêncio dele estava me protegendo, porque ele poderia lançar palavras sobre mim que iria me magoar, machucar, e palavras ditas, elas não voltam atrás. E quantas foram as vezes que eu fiz isso? Não é fácil engolir as palavras, não é fácil ponderar, principalmente quando a gente quer falar. Aquela questão de que mulher fala não sei quantas vezes mais que o homem, é verdade? É, mas nós também podemos nos proteger engolindo, brigando com o tico e o teco, como eu faço. Tem horas que eu vejo as pessoas tomarem decisões, ou até mesmo meu marido, que na hora eu não entendo.
Mas no caso do meu marido, quando ele toma uma determinada decisão, é porque ele já viu todos os cenários. Ele já viu desde o pior até o melhor cenário. E ele toma aquela decisão para nos proteger, para nos garantir que vai dar certo aquele passo, aquele projeto. E anteriormente isso me frustrava. Quando eu decidi me calar, e isso não é omissão, tá, meninas? O calar é realmente a gente ficar batendo e ser aquela mulher goteira, futriqueira e chata. É esse nível de blá 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 que muitas vezes a gente não tem noção que estamos machucando as pessoas. Mas a gente faz isso. Mas eu tenho uma coisa muito gostosa para dizer para vocês. Há um lugar de liberdade em tudo isso. A questão de ter o controle e querer ser a dona da verdade é muito pesado, porque a gente precisa sustentar aquela fala e muitas vezes nós não damos conta. Nós não damos conta. Então, eu experimentei a ter a minha voz muitas vezes, escolher não dar a minha opinião, não falar. Quantas vezes eu falei, ele o quê? Nada. Mas dentro de mim o Tico e o Teco tá brigando, tá? Mas nem sempre eu consegui calar. Muitas vezes na impulsividade eu falei e não deu nada bom, foi ruim. E aí depois eu falei, putz, por que eu não fiquei quieta? Eu poderia ter evitado grandes coisas. Talvez você esteja passando por isso, talvez você tenha esse hábito também. Mas eu te dou hoje um conselho de amiga. Aprenda a calar, aprenda a ficar quietinha. Muitas vezes, quando eu ia falar determinadas coisas, aconteceu recentemente, eu ia falar, cobrar uma coisa do meu marido e logo em seguida ele já veio com uma palavra mais branda para cima de mim, explicando, e eu, na minha humilde opinião controladora, ia colocar tudo a perder. Então, escolha esse lugar de liberdade no silêncio, escolha esse lugar de proteção. Se o seu marido, os seus filhos, quem quer que seja, esteja errando com você, com a fala deles, não se preocupa, porque eles vão dar conta de tudo isso diante de Deus, principalmente nossos maridos. E outra, você depois vai ter a oportunidade de virar para ele e falar, eu não te disse? Brincadeiras à parte, não façam isso. Escolha esse lugar de silêncio, proteja-se. Você não precisa ter razão. Você precisa ter paz, você precisa ter saúde, você precisa ser uma mulher que seja um aconchego como esposa, um colo acolhedor como mãe, uma profissional onde as pessoas vão buscar conselho de uma forma agradável e não aquela pessoa mexeriqueira chata que ninguém quer perto. Eu acho que a gente já falou sobre isso outras vezes, não é verdade? Bom, pensem nisso e eu tenho certeza. Só para não esquecer, a palavra branda acalma o furor. Pensem com carinho, fiquem com Deus e uma ótima semana.